Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia, eu sou médica cirurgiã especializada em coloproctologia e doenças funcionais do aparelho digestivo. E hoje a gente vai falar sobre constipação, isso mesmo, prisão de ventre. Vamos lá? Constipação é a dificuldade para evacuar. Tanto se você demorar mais do que 3 dias, ou então se você tem dificuldade de fazer esforço ou sensação de que não conseguiu evacuar totalmente. 30% até 30% da população sente dificuldade para evacuar. O problema também são as consequências disso, que são as doenças orificiais, entre outros vários fatores. Bom, primeiramente vamos explicar como é que funciona o intestino. Vamos lá. O intestino, ele é formado por músculos e por células neurosensoriais. Os dois em conjunto fazem a propulsão do alimento por todo o caminho, ou seja, empurram o alimento para frente. E enquanto o alimento está sendo empurrado para frente, ele também está sofrendo digestão, reabsorção de água e de nutrientes. Então, para acontecer esse movimento de passar para frente, nós temos o peristaltismo. O peristaltismo é o movimento dos músculos do intestino para que o alimento vá para frente. O alimento da boca até o final da digestão, lá na evacuação, pode demorar até 30 horas, sendo que as 2 primeiras horas ele já chega no intestino fino. O restante é tudo no intestino grosso. O alimento ele vai passar então por todo o intestino até chegar ao reto. O reto é um reservatório. Ele é um reservatório de fezes que, quando cheio, manda uma notícia para o cérebro que está cheio e o cérebro manda começar a evacuação. A evacuação acontece quando o reto se contrai e o músculo do esfíncter relaxa. Isso é importante a gente saber, porque daí eu vou explicar para vocês quais são os tipos de constipação agora. Vamos lá. Nós temos 2 tipos de constipação. Um dos tipos é o problema de propulsão do alimento, do trânsito intestinal lentificado. O segundo é a obstrução de saída, ou seja, passa tudo direitinho por todo o intestino, mas quando chega no final, não consegue ser expelido. A gente precisa diferenciar esses 2 tipos para fazer um tratamento. No primeiro tipo, várias coisas podem lentificar o intestino, tá? Principalmente problemas mecânicos do tipo obstrutivos, né? Como pólipos, doença diverticular e câncer. Então, a primeira coisa que a gente tem que investigar em pacientes que têm sinais de alerta, alteração do hábito intestinal, ou sangramento nas fezes, emagrecimento e outros sinais de alerta, a gente faz a colonoscopia. A colonoscopia eu já falei para vocês antes, mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem que é um exame muito importante. É um exame que vai olhar todo o intestino por dentro para ver se tem alguma coisa obstruindo o caminho das fezes. Depois que a gente excluiu a obstrução do caminho das fezes, a gente vai ver por que esse trânsito intestinal está lento. Existem algumas medicações e algumas doenças que também podem lentificar o intestino. Eu vou deixar para vocês um cardzinho aqui para depois vocês darem uma olhada, porque são muitas, tá? E algumas medicações também. Antes a gente vai ver se o intestino ele está normal ou se ele está dilatado. Porque se ele estiver dilatado, nós já temos que pensar em alteração da musculatura ali. Então, tem algumas doenças que podem causar isso. E uma delas é a doença de Chagas. Pode ser doença de Hirschsprung, pode ser aganglionose intestinal, entre outras doenças que o tratamento é completamente diferente, tá bom, gente? Agora, voltando ao intestino com calibre normal, nós temos algumas doenças e algumas alterações metabólicas que podem causar a lentificação do intestino, como, por exemplo, o hipotiroidismo, a diabetes, algumas medicações, por exemplo, opiáceos, antipsicóticos, antidepressivos, antihipertensivos, entre outros que eu vou deixar para vocês também darem uma olhadinha depois. A idade também pode interferir na lentificação do intestino.
Quanto mais idoso, maior a chance de ter constipação. Depois que a gente viu se o intestino está dilatado ou não, a gente já separou as doenças. Aí agora a gente está na parte do intestino normal. No intestino normal, sem obstrução mecânica e sem alterações dessas doenças que eu falei, ainda temos que ver se existe a obstrução de saída. A obstrução de saída é aquele probleminha que eu te falei no final da evacuação. A obstrução de saída ela pode ser causada por algumas alterações mecânicas ali na região do reto e do ânus, como por exemplo a retocele, a enterocele, a úlcera retal solitária, o prolapso retal e também pode ser uma desconexão da ordem do cérebro para abrir o esfíncter lá embaixo na hora certa. E isso tem um nome, que é a contração paradoxal da evacuação, o anismo. E isso, pasmem, é muito comum acontecer. Depois que a gente fez a colonoscopia e excluiu qualquer hipótese de ter alguma obstrução mecânica, nós vamos fazer o estudo do trânsito intestinal. Esse estudo é feito com raio-x e depois de engolir alguns anéisinhos radiopacos. Eles vão ser mensurados durante alguns dias até a eliminação completa deles e vendo se o trânsito intestinal está no tempo correto ou não. E com esse exame a gente já consegue ver também se existe alguma obstrução de saída, ou seja, se os anéisinhos eles saem tranquilamente ou se eles se acumulam ali no final. A obstrução de saída pode ser investigada por alguns outros exames, além da manometria com expulsão do balão, ou então defecografia, defecorressonância. São exames difíceis de serem realizados e não só difíceis de encontrar, mas também chatos de serem realizados. Então, muitas vezes a gente prefere começar fazendo o teste de trânsito intestinal com os anéisinhos radiopacos. E aí a gente consegue ter uma ideia de qual tipo de constipação que você tem. Depois de excluído todas as doenças, se funciona tudo normal, mas só tem um trânsito lento, a gente pode pensar também na síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela é classificada pelos critérios de Roma 4, que eu vou deixar aqui para vocês verem também. Enquanto a gente faz o estudo e a investigação da causa da constipação, existem algumas medidas que podem melhorar os sintomas da constipação. Veja bem, melhorar, não vai curar, tá bom? O primeiro deles é aumentar a ingestão de fibras. A ingestão de fibras, ela ajuda a aumentar o bolo fecal. E aumentando o volume das fezes, os músculos do intestino conseguem empurrar essas fezes mais facilmente para frente. Tomar mais água não ajuda a evacuar, gente. Isso é um mito. A não ser que você esteja desidratado, aí sim. Então, fibras é a primeira coisa que você tem que fazer para melhorar. Segunda coisa que você tem que fazer para melhorar: exercício físico. Já é comprovado que o intestino melhora muito a função motora para quem faz exercício físico diário. Não estou dizendo para você ir na academia todos os dias, 1 hora por dia, não. Mas pelo menos uma caminhada de 30 minutos por dia vai te ajudar a evacuar melhor. Outra coisa que você pode ver é se você está fazendo uso de alguma medicação que causa a lentificação do intestino, como, por exemplo, os opiáceos, que são os derivados da morfina, a codeína, o tramadol e morfina em si, né? Assim como alguns antihipertensivos, alguns antidepressivos e algumas medicações antiparkinsonianas. Entre outras, gente, são muitas, eu vou deixar para vocês também verem depois com calma, tá? Outra coisa é a postura para evacuar. Exatamente, gente. Tem postura certa para evacuar. Coloca lá na frente do vaso sanitário um banquinho ou qualquer apoio para os pés de 30 centímetros mais ou menos, para que você fique nessa posição aqui. Nessa posição aqui, o seu reto tem maior facilidade de esvaziamento. Então, a postura ajuda também. E por último, existe muita relação da parte psicológica com o intestino. Isso já foi comprovado. Então, se você sofre com algum problema psicológico, a terapia ajuda também, gente. Terapia, para quem tem depressão, ajuda. Depressão pode causar lentificação do intestino e os antidepressivos também. Então, os dois fatores podem causar constipação.
é fundamental tratar da saúde mental junto com todas essas medidas que eu falei. E além disso, nós temos uma solução que eu adoro, que é o biofeedback. Vocês já ouviram falar no biofeedback? O biofeedback é um tipo de fisioterapia pélvica e abdominal que é acompanhada por um profissional fisioterapeuta. E ela vai te mostrar como evacuar de forma mais facilitada através de movimentos e exercícios. Muita gente melhora fazendo biofeedback, então procure uma fisioterapeuta para te ajudar se você tem problemas para evacuar. E além de tudo isso, claro, você precisa tratar as doenças de base, né? Se você é um diabético, se você tem hipotireoidismo, se você tem alterações dos metabólitos do sangue, tudo isso deve ser tratado também, porque podem causar lentificação do intestino. Se depois de todas essas medidas que você tomou nada funcionar, nós temos ainda o tratamento com neuromodulação sacral. A neuromodulação sacral vai colocar um aparelhinho, um dispositivo lá na região do sacro, nas costas, para que estimule os nervos da região. É um procedimento que dá para fazer no ambulatório, tá bom? Não precisa nem de internação. E é um procedimento que vem ganhando espaço aí por causa do resultado muito bom, tá? Bom, depois da neuromodulação, daí a gente pensa em medidas heróicas, tá, gente? O que é isso? Cirurgia. A cirurgia antigamente era a opção de escolha, ou seja, retirar uma parte do intestino era a opção de escolha para poder ajudar a evacuação. O problema disso é que muitas pessoas voltaram a ter constipação depois de 2 anos, voltaram a usar laxantes e algumas até ficaram incontinentes, ou seja, tinham que sair correndo com diarreia para o banheiro. Então a cirurgia, na verdade, não é uma boa opção para constipação, a não ser que a pessoa tenha uma indicação muito séria, médica, em conjunto com o paciente. Então a cirurgia, na verdade, ela é a última opção. Primeiro a gente vai tentar a mudança alimentar, o exercício físico, a postura, melhorar a saúde, tirar as medicações que fazem efeito para lentificar o intestino, a fisioterapia, a neuromodulação e depois disso, se nada der certo, a gente pensa em cirurgia. Se você ficou com alguma dúvida sobre constipação, deixa eu saber, gente. Manda mensagem para mim por aqui ou pelas redes sociais, eu vou deixar as redes sociais aqui para vocês, pra gente conversar mais sobre isso, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar a enquete que eu deixei lá no meu Facebook e no meu Instagram. Eu vi muita gente que errou, então eu vou explicar pra vocês certinho, se ninguém entendeu ainda por esse vídeo, o que tá certo e o que tá errado lá, tá bom? Beijo e obrigada pela atenção. E curte o vídeo, gente!